Se você escrever assim, One Tube Valve, One Tube Radio, One Tubo Rádio. Então veja só, você consegue ter rádio de uma válvula só. Só que, né, porém, entretanto, né, o que você pode esperar de um rádio desse, né? Então, né, o rádio de uma válvula só, ele é um excelente aprendizado. Não vamos falar mal dele, né? Ele é sincero. Ele fala assim, ó, eu sou com uma válvula só, é isso que eu consigo entregar. Então, ele é de uma sinceridade fantástica, né? O que normalmente a gente encontra aí na internet que funciona bem? Rádio regenerativo, super regenerativo. Onde uma parte... Veja só, aqui é a entrada, essa aqui é a bobina de antena, esse aqui é o circuito oscilador da antena, né? Ele vai oscilar naturalmente. Isso entra na grade de controle desse pequeno pentodo. Não é legal qualquer pentodo. O ideal seja aí pentodos de frequência intermediária, pentodos de RF, né? Que eles conseguem amplificar melhor a radiofrequência. Se você pegar um pentodo de áudio aí, de sinal de áudio, vai funcionar? Provavelmente, mas também provavelmente vai ficar uma porcaria. Então, um pentodo de radiofrequência, você injeta o sinal de antena já sintonizado, né? A sintonia está aqui, indutor capacitor, já sintonizado na grade de controle, e aí uma parte do que foi amplificado é reamplificado, porque tem um acoplamento indutivo aqui. Então, uma parte é reamplificada, então você melhora a sintonia. Ele corre um sério risco de começar a pitar, ficar louco, começar a pitar. Então, tem um resistor aqui, um potenciômetro de regeneração. Em alguns projetos, você pega e afasta uma bobina da outra de alguma maneira. Também tem essa possibilidade. Se afastando a bobina, diminui a influência entre uma bobina, o acoplamento, né? Diminui o que a bobina L1 aqui devolve para L2, então o circuito fica menos regenerativo. E ele, nesse caso aqui, está entregando diretamente num fone de ouvido. Mas tem que ser fone de ouvido de alta impedância. Não adianta ser esses fones de ouvido normal de celular aí, principalmente esses mais baratinhos, que não vai falar nada. Aqui está funcionando com 45 volts, mas você vai encontrar projetos com 12 volts, tá? 12BH7, isso, 12BH7. Justamente, você vai encontrar circuitos de tensão extremamente baixa. 12 volts não é nada assim perigoso, né? Mas enfim, né? Como eu estava dizendo, você tem que contar com a sinceridade dele. Tem uma válvula só. Praticamente não amplifica nada. Praticamente só pega o que sintonizou e entrega no fone de ouvido. Então você não pode esperar aí sintonizar muitas emissoras. Você vai sintonizar provavelmente só as locais e olha lá, com uma antena muito boa você vai conseguir sintonizar alguma coisa de ondas curtas. E é fone de ouvido, não adianta tentar colocar no alto-falante que não vai falar nada. Aí você teria que colocar um pré-amplificador, um amplificadorzinho aqui para sair. De repente um amplificador aquela caixinha amplificada para computador, de repente. Se ela não injetar interferência, né? De repente uma caixinha amplificada. E como eu disse, né? O circuito é tão sincero que se você tiver alguma interferência por perto, ele amplifica a interferência e você só escuta ruído. O rádio regenerativo é quase que um Galena melhorado, né? É quase, não exatamente, né? O Galena é sintonia direta e vai para o fone de ouvido. E você escuta aquilo que está chegando pela antena. E muito interessante também, é um baita de um aprendizado. Você vai sintonizar ali só as emissoras locais. Se tiver 2 emissoras perto de você, serão só essas 2.
E o regenerativo também é um baita aprendizado.